Vamos falar aqui sobre a área do cliente. É muito importante essa comunicação entre a empresa e seus clientes. E essa comunicação ela é feita toda de maneira formal e através do sistema. Então, toda vez que quando você vem aqui e cadastra um novo cliente, você tem a opção de cadastrar os contatos desse cliente. Esses contatos de clientes são as pessoas que vão poder ter acesso a essa área restrita dos seus clientes e vão poder se comunicar, abrir chamado, acompanhar projetos, acompanhar tarefas, assinar contratos, aprovar ou não aprovar propostas, orçamentos, enfim, toda a relação que você tem com esses clientes, você vai fazer através dessa área do cliente. Então, você cadastra os clientes, os contatos dos clientes, e aqui você pode definir o que ele pode e o que ele não pode acessar dentro da área do cliente. Então, se ele pode acessar faturas, né, as faturas que você gera para o seu cliente vai ficar disponível na área do seu cliente, seus orçamentos, os contratos, se ele vai acessar esses contratos, se ele vai poder assinar contrato eletronicamente através da área dele ou não, as propostas, né? Se ele vai poder abrir chamados de suporte, se ele vai poder acompanhar ou enxergar os projetos, se ele recebe notificação por e-mail toda vez que houver essas movimentações, né, dessas áreas. Então, nesse formato aqui, você vai poder cadastrar toda a equipe do seu cliente, cada um com suas atribuições e áreas de acesso com você. Então, quando você cadastra esse cliente, né, e cadastra esse contato do cliente, automaticamente o sistema vai criar essa área aqui, que é a área do cliente, onde ele vai poder entrar para poder fazer essa comunicação com você. Então, ele vai entrar com o login e senha dele. E aqui ele vai ter acesso às reuniões pelo Zoom, o Zoom específico da sua empresa, né, para o seu cliente. Então ele vai ter acesso aqui, aqui eu tenho um resumo do que eu tenho com esse cliente. Isso porque esse usuário aqui do cliente, ele tem acesso e tem a permissão para enxergar. Então resumo, projetos não iniciados, em progresso 1, né, aguardando, cancelados, concluídos, né, faturas não pagas aqui, no caso isso é uma base de teste, tá? E aqui um gráficozinho mostrando os pagamentos e o andamento do próprio cliente para que ele possa enxergar a vida dele dentro da sua empresa. Aqui ele vai ter a ajuda online, onde você pode colocar, por exemplo, perguntas frequentes e tal. Aqui os projetos que tem desse cliente. Então, se eu permitir, o cliente vai poder entrar aqui e enxergar o projeto, como é que está o andamento dele, né? Visualizar aqui a progressão das tarefas, né? Como é que está todo o andamento disso daí. Ver as tarefas individualmente do projeto, como o projeto é composto e quais as tarefas que estão atribuídas para serem realizadas dentro desse projeto junto do cliente. Aqui os marcos, né, que seriam as macro tarefas do projeto. Aqui eu posso anexar arquivos, então eu posso trocar arquivos com o meu cliente, eu posso definir alguns arquivos que eu tenho que mandar para ele. Aqui o cliente pode abrir alguma discussão, algum assunto que ele queira tratar relacionado a esse projeto. Aqui ele consegue ver um gráfico do projeto propriamente dito, como é que ele vai se desenrolar, né? E quais as etapas e tarefas relacionadas a esse projeto. Aqui ele pode gerar uma solicitação, um pedido qualquer de alguma coisa que ele precise, né? E porque eu permito para o meu cliente, ele pode inclusive abrir uma nova tarefa e solicitar que essa tarefa seja executada pela equipe da minha empresa. Na parte de faturas, você tem todas as faturas desse cliente. Então tem uma fatura aqui, não paga. Quando eu der baixa no sistema, ela vai aparecer aqui como paga, né? E o cliente pode visualizar essa fatura, baixar, fazer o que ele precisar encaminhar, por exemplo, para algum departamento ou qualquer coisa. Ele pode fazer isso por aqui e ter acesso a toda a documentação dele
de pagamento e do financeiro. Nessa área aqui, ó, ele tem os contratos. Então, os contratos que foram gerados para esse cliente, os que estão assinados, os que não estão assinados. Ele pode abrir, por exemplo, esse contrato aqui, ó. Então, vai ler o contrato, né? Todas as informações do contrato. E aí ele pode abrir uma discussão sobre esse contrato, fazer alguma observação que ele queira, né? Para alteração de alguma cláusula, enfim, o que ele precisar. Ele pode baixar esse contrato, né? Ele vai baixar em PDF para enviar para alguém, enfim. E ele pode assinar o contrato. Então, essa assinatura aqui, né, ela tem validade conforme a medida provisória com força de lei 2200/2. Essa assinatura que eu estou fazendo aqui, ela tem a validade de uma assinatura convencional, feita dentro como se fosse no papel normal. Essa assinatura ela tem a validade de uma assinatura normal. Então, esse contrato tem a mesma validade de um contrato feito em papel e assinado fisicamente. Então, agora o contrato está assinado. A assinatura da empresa, a assinatura que eu fiz aqui. E aí, esse contrato já foi para a equipe e já está aqui, ó, como um alerta, né, que houve uma movimentação, o contrato foi assinado. Então, ó, e aqui agora aparece, ó, contrato assinado, e esses dois contratos não foram assinados ainda pelo cliente. Essas assinaturas não têm limitação. A gente não cobra por assinatura. Você pode assinar quantos documentos você quiser. Esse custo não vai alterar para você, sendo assinatura eletrônica. Orçamentos. Então eu posso ter orçamentos aqui que eu gere para o meu cliente, vão ficar disponíveis para ele. As propostas, eu posso gerar propostas também, essas propostas vão estar disponíveis para ele. E a parte de suporte, onde o cliente pode vir aqui, ó, na área dele e abrir uma solicitação, um chamado de suporte. Sobre o contrato teste, aquele contrato teste, ou sobre um projeto especificamente, né, que ele tenha. Eu quero falar sobre qual assunto, é comercial, é financeiro, é técnico, né? Então eu vou colocar aqui um assunto técnico. Qual é a prioridade desse atendimento, né? E pode estar relacionado a um determinado serviço, sobre assinatura de contrato. Então, um assunto qualquer que ele queira. Ele pode ainda anexar algum arquivo, né? Ele pode colocar aqui um documento, enfim, uma foto, o que ele precisar anexar. E aí abrir esse chamado. Pronto, o chamado foi aberto. Se eu vier aqui na área de suporte, eu tenho um chamado aberto aqui, ó, em aberto. E aí a equipe vai responder e interagir aqui com o cliente, né, no formato que for necessário para responder e para atender às necessidades do cliente. Então veja, essa relação aqui com o seu cliente, ela pode ser tratada toda por dentro do sistema, de forma que você não deixe nenhuma solicitação de cliente em aberto. Você consegue acompanhar cada passo das tarefas da sua equipe junto ao seu cliente. E note que eu estou falando aqui de projeto, mas com esse formato, que a gente chama de projeto aqui, eu posso automatizar qualquer modelo de processo de trabalho da minha empresa e colocar ele de forma que meu cliente pode acompanhar o andamento dos trabalhos conjuntamente com minha equipe. Eu diminuo muito as barreiras de comunicação entre minha equipe e os clientes, e eu deixo sempre à mão do cliente a possibilidade dele adentrar na minha empresa virtualmente e mostrar para mim as necessidades dele, fazer as solicitações, e eu vou ter condições de atender. E cada trabalho desse que for solicitado, que não seja atendido eventualmente por alguém da minha equipe, eu posso ser notificado como gestor e tomar as providências do porquê que não foi atendido esse cliente. Então, entenda que o seu sistema ele se estende até a casa do seu cliente, e seu cliente pode entrar na sua casa, né, e interagir com você a qualquer momento de forma virtual. Isso facilita muito a comunicação e vai deixar o seu atendimento muito melhor com o seu cliente.